Boa tarde, bem-vindos à conferência sobre construção e habitação sustentável, que é promovida pelo Jornal Económico em parceria com a Schneider. Os setores da construção e do imobiliário têm seguido um caminho de crescimento sustentado nos últimos anos, que nem a pandemia de Covid conseguiu ensombrar, embora tenha alterado o enquadramento em que funciona este mercado. Foram acelerados processos de digitalização, a tecnologia passou a ter um papel mais preponderante e consolidaram-se tendências que vão ser determinantes no pós-pandemia. Uma das tendências, uma tendência marcante, é a da sustentabilidade, especialmente num quadro de emergência climática e de objetivos ambiciosos para a descarbonização, tanto em Portugal como na Europa. Isto terá, obviamente, reflexos em todos os segmentos da fileira do imobiliário. Este é só o ponto de partida para este debate, em que analisaremos a situação do mercado, o papel que a tecnologia está a desempenhar, a evolução da preocupação com a sustentabilidade e procuraremos saber quais são as expectativas para o futuro. Para isso temos connosco o Nuno Garcia, diretor-geral da GES Consult, o Gilberto Jordan, CEO do Andrea Jordan Group, o Fernando Vaz Costa, diretor-geral da Next City Portugal, o Manuel Pinheiro, professor do Instituto Superior Técnico, e o Vítor Moura, Country Manager da Schneider Portugal. Obrigado a todos desde já pela vossa participação nesta conversa. Nós temos cerca de 1 hora para este debate e, Nuno, eu vou começar por si e começo por olhar um pouco para trás. Nós vamos já no 21º mês de uma pandemia que provocou alterações na generalidade dos setores e também no imobiliário. Do seu posto de observação, como é que viu a adaptação da fileira do imobiliário às contingências da pandemia? Muito bom dia. Antes de mais, começar por agradecer o convite do Jornal Económico e da Schneider por apoiar esta iniciativa, que é sempre muito importante, também para debater, trazermos aqui algumas ideias e dar aqui um bocadinho o conhecimento aqui do nosso setor, que é tão importante para o público em geral. É verdade, nós passámos uma pandemia, eu acho que a marca que fica é a resiliência do setor, ou seja, nunca parámos, conseguimos estar sempre a trabalhar. O setor é muito caracterizado por esta inércia, ou seja, quando há um evento que faz parar o país todo, a verdade é que o setor, com a sua inércia, continuou e conseguiu continuar a trabalhar. Eu lembro-me perfeitamente, quando estávamos todos em pandemia, das ruas estarem desertas e os únicos movimentos que víamos eram ambulâncias e carrinhas das obras. Portanto, é um bom sinal de como nós conseguimos continuar a trabalhar e essa é a marca. Tentámos ajustar, os estaleiros criarem condições de segurança, que no fundo é o mais importante para o conseguirmos, os promotores também, de alguma forma, continuarem a investir e a acreditar que esta pandemia ia passar. E pronto, e a verdade é que nós, passados estes meses todos, cá estamos, continuamos a trabalhar, continuamos fortes, diria eu, e a olhar para o futuro também de forma ambiciosa. Olhando especificamente para a oferta, que alterações é que podemos identificar? O setor continua a trabalhar, continuaram a fazer a mesma coisa que faziam antes, ou notou-se uma alteração? Não. Obviamente nota-se algumas alterações. Uma delas, logo, muitos promotores e muitos investidores estrangeiros que não conseguiam chegar a Portugal e, portanto, isso notou-se e nota-se agora mais muito daquele investimento que vinha de trás e que teve aqui uma certa interrupção por essa dificuldade que muitas das pessoas, muitos investidores e muitos promotores estrangeiros que investem em Portugal, nessa dificuldade, isso nota-se. Depois, por outro lado, também se notou uma alteração no comportamento, numa procura, numa descentralização do particular, a procura de casas fora dos centros urbanos. Aqui o teletrabalho também veio ajudar um bocadinho a isso, a conseguirmos olhar para outras zonas do país e a procurar fugir dos grandes centros urbanos, por todas as razões, não é? Nem que seja pelo preço das casas que nós vemos nos grandes centros urbanos. E, portanto, há aqui uma descentralização, uma procura por mais espaços exteriores, por varandas, por condições para poderem fazer o teletrabalho a partir de casa. E isso é claramente uma alteração de consumo, reflexo da pandemia. Obrigado, Nuno. Gilberto, eu faço-lhe a mesma pergunta. Do seu ponto de vista,
com o conhecimento que tem do mercado e tem interesses diversos. Que ponto de situação podemos fazer da evolução neste período? Bom, da oferta que nós temos e da procura que recebemos, há uma clara preferência por um ambiente descompresso, à volta da natureza, à volta da pouca densidade. Né? A densidade urbana passou a ser questionada, coisa que era antes valorizada, de repente inverteu o sensor, o sentimento e passou a ser questionado. Portanto, outro dia, a suburbanização, que em Portugal é relativamente alta, comparado com outros países, principalmente as capitais, que são muito densas, aumentou muito. Não é? Nós temos o nosso produto é, na verdade, um country club, não é? E dentro dele temos edifícios pequenos, muitas casas, e essa procura aumentou a partir do final do ano passado e principalmente a partir do fim do segundo confinamento, de abril e maio. Muita procura por lotes para construir casas e muita procura pelas casas. E, obviamente, pelos apartamentos também. Você perguntou o que é que nós sentimos. Aqui no Belos Cup, nós quase não sentimos a pandemia. Quer dizer, raramente se usa máscara, porque não é preciso, o distanciamento social se faz naturalmente, os esportes que se praticam também é a mesma coisa, e temos a vida aqui tem todas as facilidades e o comércio de proximidade, portanto, com as entregas de coisas mais complexas, quem estava aqui ficou muito contente, quer dizer, o nível de satisfação aumentou muito e a procura aumentou, que agora se nota, quer dizer, o mercado a funcionar e as pessoas procurarem essa vida alternativa que sempre houve esse mercado, sempre houve essa necessidade, essa procura, mas ele alargou grandemente com a pandemia, com o Covid, realmente as pessoas tomaram consciência de que há alternativas à vida muito urbana. A proximidade ao centro de Lisboa, estamos a 5 km, enfim, com a autoestrada, nos põe no centro de Lisboa em 10 minutos. Portanto, é o melhor dos dois mundos. É o que ouvimos falar sempre nesse último ano, é realmente o melhor dos dois mundos. Gilberto, acha que esta é uma tendência geral no mercado, que a pandemia trouxe a procura por novas tipologias, trouxe a procura, como estava a dizer o Nuno, por varandas, mais espaço em casa para o teletrabalho, mais atenção se calhar ao interior, quando nós falamos no nomadismo digital, que passou a ser uma tendência visível. Acha que este tipo de alterações vieram para ficar? Quando reabrimos as economias, as pessoas procurarão a mesma coisa? É uma tendência que já vinha de trás. Nosso segmento de mercado médio, alto, já eram muito digitais, muito nómadas. Todas as casas que nós construímos têm escritório, não é? Ou seja, tem um quarto extra e tem escritório, enfim, um quarto flexível, mas sempre o anunciamos como escritório, porque nós conhecemos esse mercado dos nómadas digitais, executivos, tanto ela como ele, a trabalhar a partir de casa ou trabalhar para multinacionais e viajarem bastante. Portanto, essas necessidades não vão-se embora. Olhar para as estatísticas de inquéritos de opinião e o teletrabalho veio para ficar. O escritório também, a morte anunciada dos escritórios também acho que é prematura, mas sem dúvida é um modelo híbrido. Em quase tudo que hoje em dia se faz ou pensa fazer tem que se pensar no híbrido. Desde o trabalho, a educação, a convivência, portanto, sem dúvida veio para ficar e a procura. Nós verificamos uma coisa, nós só trabalhamos num segmento que é habitação,
seja a primeira, seja a segunda, há 50 anos, é a nossa vida à volta do ativo mais importante das famílias ou das pessoas, que é a sua própria casa. E verificamos que eles passaram, quer dizer, as casas passaram de ser um lugar para viver, de viver para um lugar para conviver. Não é? E isso é um salto significativo. Não é? Conviver precisa, na escala que a pandemia nos obrigou, mais espaço, mais capacidade de respiração, olhar para fora do terraço e ver horizonte e não o outro prédio em frente ou a casa do vizinho. E, portanto, isso sem dúvida, é uma transformação que nós já conhecíamos, nossa oferta de soluções residenciais tem ela em conta, e agora mais pessoas a querem. Obrigado, Gilberto. Fernando, já vimos que houve mudanças no mercado, tanto na procura, ou se calhar especialmente motivadas pela procura. O que eu lhe pergunto é se, no caso da sustentabilidade, se é uma tendência evidente, como estas de que o Nuno e o Gilberto falaram, se é uma tendência evidente e se vai condicionar a promoção futura de projetos. Ou seja, se quando olharmos para a frente, há tal inércia de que o Nuno falava, mas a inércia depois também tem outra face, que é a reação ao mercado, principalmente quando estamos a falar de situações de decisão rápida, como obrigou a pandemia. A reação ao mercado leva um bocadinho de tempo. Os promotores, tendo em conta a agenda que nós temos, tendo em conta esta nova procura mais interessada na ligação à natureza, em mais espaço, mais longe das cidades, a sustentabilidade neste quadro vai condicionar a promoção futura de projetos? Obrigado. A sustentabilidade tem vários níveis, de facto, e podemos falar neles, mas hoje em dia penso que uma das grandes questões também que se coloca é a falta de oferta. Até porque precisamos mais de oferta para também o mercado ser mais sustentável e os preços serem mais sustentáveis, e até para distinguir os melhores projetos, porque hoje em dia o que temos assistido é que, enfim, vou exagerar, mas de facto quase tudo se vende, não é? Porque há tão pouca oferta nova que tudo se vende. Nós que lançámos 2 projetos durante a pandemia, é relativamente recente em Portugal, e de facto a procura é enorme. Acho que de facto precisamos que as nossas câmaras ajudem-nos a ter mais oferta do nosso Estado, para que realmente o mercado seja muito mais sustentável e não estejamos só a falar de um mercado de elite, não é? Que hoje quase toda a produção de habitação nova é quase toda para o mercado alto, médio-alto. Relativamente à sustentabilidade ambiental, assim, nós focamos realmente tentamos focar muito na sustentabilidade do mercado e até económico, de facto, a ter mais produção, mais oferta ao público, isso pensamos ser bastante importante, e também, como disse há pouco, penso que só quando houver muito mais oferta é que os projetos vão ter que se adaptar para haver maior concorrência e haver maior decisão do público de distinguir qual é que é o mais sustentável. Nós procuramos na Next City fazer uma sustentabilidade estamos a procurar nos nossos projetos que estamos a desenvolver, muito apoiada em ter soluções diria, low cost até, low tech, não é? Porque de facto essas é que permitem uma menor utilização dos recursos ao longo do prazo e não só na sua construção. Por outro lado, também fazer com que não onerar os custos da compra de habitação. E esses parecemos também, lá está, para termos uma oferta de habitação para mais segmentos do mercado, precisamos trabalhar nestas áreas. Mas por isso, com certeza, como o Gilberto disse, de facto tudo o que estava a acontecer, tudo que havia de tendências foi realmente acelerado, mas de facto as pessoas, houve aqui um certo tempo para pensar lados negativos, alguns medos, mas por outro lado também de mudança de atitudes
algumas mudanças de atitudes, e uma dessas é de facto as pessoas perceberam que muitas delas viviam em casas que não estavam adequadas à sua vida e ao seu potencial de vida. Para além de algumas mudanças de vida também que houve muita gente a tomar, não é? Mas essa de ir para o campo também, muitas delas perceberam que podem trabalhar mais remotamente, e é interessante também ter vários mercados a funcionar. Isso parece-me muito interessante. Olhando para a sustentabilidade do ponto de vista da construção, mas também do uso da habitação, pela sua experiência, considera que os agentes do mercado, todos os agentes da fileira nos diversos segmentos já têm consciência desta preocupação? Porque nós podemos sentir a preocupação, como os Gilberto me falaram, pela pressão do mercado que diz: eu quero estar mais perto de soluções ambientais, mas isso não é exatamente a mesma coisa. Como é que a generalidade dos agentes olham para isto? Gestão de energia, gestão de resíduos, por aí fora. Ainda é muito, quer dizer, depende das áreas, mas de facto, penso, como disse há pouco, eu acho que há muito mais sensibilidade, sem dúvida. O ciclo imobiliário, como também referiu, é longo e por isso as decisões de hoje só aparecem daqui a 4, 5 anos, não é? Portanto leva algum tempo. Mas sem dúvida que eu acho que os projetos que estamos a desenvolver hoje, não só nós, na Nexity, mas todos os promotores imobiliários já têm muito mais, até porque há muito maiores exigências também regulamentares que nos levam a isso, não é? Mas não só, o mercado exige e nós próprios queremos também oferecer aos futuros clientes soluções que pensamos que eles vão querer, não é? Porque aqui está sempre uma certa adivinhação, como disse, daqui a 4 anos, o que é que o mercado vai exigir quando eu colocar um produto à venda, não é? E é assim, o ciclo é de facto bastante longo, infelizmente. Mas passa muito por aí, porque soluções hoje, que às vezes tomamos de projeto, daqui a 3 anos estão obsoletas. E por isso temos que procurar adivinhar. E como digo, nós temos tido esta atitude de pensar mais soluções menos tecnológicas e mais construtivas, que possam por isso também ser mais duradouras e que envolvam menor custo de energia, portanto, poupanças energéticas a longo prazo. Nota-se isso na construção, nota-se também na reabilitação, nota-se uma preocupação maior na adequação do parque edificado às novas regras, ao novo desejo do mercado. Às vezes as regras não são remotamente alinhadas com a sustentabilidade, embora procurem ser, às vezes não são assim tanto, até porque a reabilitação, se calhar, é o ato mais sustentável de todos, não é? Tudo o que implica a reabilitação do existente devia ser o nosso maior foco. E por vezes não é, até por dificuldades até de reabilitação de alguns edifícios históricos e de património, mas de facto, sem dúvida que em todos eles nós temos que cumprir a regulamentação, e em todos eles, de facto, há essa procura também. Pensamos que no futuro haverá os nossos clientes exigirem-nos isso, e isso é que nos será distinguido. Agora, se não houver mais oferta, vai ser muito difícil a quem quer comprar casa poder decidir, porque estão com pouca oferta, o que houver. Obrigado, Fernando. Manuel, tem mais experiência na avaliação da sustentabilidade, e eu pergunto que avaliação podemos fazer do estado da arte da construção, da promoção do imobiliário sustentável em Portugal. Como é que comparamos com outros mercados, por exemplo? Eu acho que basicamente é assim, quando falamos em sustentabilidade estamos a falar num efeito final, no edifício, na infraestrutura, na zona urbana. Exato. O que eu diria é que nós já temos algumas boas práticas, eventualmente, apesar de haver outros mercados que aparentemente estão mais evoluídos ou têm mais capacidade de comunicação. Eu acho que talvez valesse a pena refletir em relação à oferta e em relação à procura. Do ponto de vista da oferta, eu acho que há 3 players que são relativamente importantes, que dão sinais diferentes. Em primeiro lugar, os reguladores. A certificação energética, por exemplo, ao aproximar do quase zero de energia, de alguma maneira é um sinal relevante e é uma dinâmica pesada.
Por outro lado, ligado aos reguladores, há todo o conjunto das cadeias de aprovação que têm tempos muito demorados, que são muito rígidos e que muitas vezes, às vezes até dão sinais negativos. Queremos, por exemplo, reaproveitar as águas e há algumas entidades que às vezes não percebem que os regulamentos permitem-se reaproveitar parte dessas águas e levantam problemas ou porque existem concessão. E por isso, reguladores e aprovadores, tempo demorado, eventualmente sinais contraditórios. Do ponto de vista do setor da construção TUCUR, que abrange entre o projeto e a cadeia da construção mesmo, é um susto. Porque é um susto porquê? Porque é uma cadeia que não tem grande formação. Eu acho que à frente podemos falar. Para termos uma ideia, eu acho que o setor da construção nem sequer apareceu a indústria 3.0 e agora quer ir para a 4.0, mas isso é eventualmente, e é uma das grandes dificuldades em relação a essa componente. Eu acho que os bons sinais, do ponto de vista dessa vertente, são o aparecimento de um conjunto de promotores e da cadeia do imobiliário que está mais perto do consumidor e que antecipa aquilo que pode ser possível e que dá sinais muito positivos. Por exemplo, o IRU, na área das componentes, sei lá, por exemplo, na habitação a custos controlados, aonde, de alguma maneira, diz que se houver sustentabilidade, e se for certificado pelo Lidera, pode majorar o investimento ou, eventualmente, até as áreas desse ponto de vista em 5%, em 10%. Eu acho que é uma tendência muito positiva. Por outro lado, vários exemplos, dos quais estão aqui presentes na mesa, e eu, eventualmente, faço já um disclaimer, tenho uma profunda admiração por o Dr. Gilberto Jordan e por o Belas Clube de Campo, onde eu fiz o estudo de impacto nos anos 90, e que, de alguma maneira, ele antecipou o mercado. E, aliás, quando nós nos reunimos e discutimos a questão da sustentabilidade, muitas vezes eu vou com análise de custos-benefícios, ele diz, não, isto é o caminho com que nós devemos ter, e até, por exemplo, uma capacidade de reter a água, isso é importante porque há determinados mercados que valorizam. E por isso eu acho que há uma parte importante dos promotores, não acho que é o mainstream, porque a mainstream exatamente não é nada deste ponto de vista, mas há uma parte dos promotores que estão a fazer mercado e mudar mercado. E quer sejam públicos, quer sejam privados, apesar no público às vezes temos. Por outro lado, em relação aos consumidores e aos utilizadores, eu acho que temos alguns esclarecidos, mas eles ainda não sabem o que é que querem, sabem o que não querem. Sabem que não querem ter casas desconfortáveis e nós temos índices de pobreza energética muito críticos. Eventualmente, muitas vezes, às vezes, na decisão vão mais para o videoporteiro, para o jacuzzi, pelas outras componentes, por essa componente. Ainda há pouco tempo vi promoverem uma casa a 2 milhões de euros que a classe de certificação energética era EE e que a reabilitação tinha mármores absolutamente fantásticos, mas que tinha vidros simples, que eu acho que vai ser um susto para quem vai viver naquela casa. E por isso eu acho que o mercado ainda está, de alguma maneira, em ebulição. O que é que se junta em relação ao Covid? O Covid trouxe para a agenda a questão do conforto, a questão da flexibilidade do espaço e uma questão que eu julgo que, eventualmente, por exemplo, Lisbon Green Valley é absolutamente o exemplo paradigmático do ponto de vista de ter um conjunto de soluções a nível da escala do bairro, do local e das outras componentes, e uma palavra que nós já usamos, que eu acho que é talvez interessante, que é a capacidade para nos prepararem para a resiliência. E isso eu acho que é importante, até porque a resiliência face a efeitos como a pandemia, é a resiliência também eventualmente face a efeitos de ilhas de calor e de temperaturas muito altas, que provavelmente do ponto de vista das alterações climáticas vão estar na agenda, e até efeitos extremos que também estão necessariamente na nossa agenda. E por isso preparar as nossas casas para a resiliência é um conceito dentro da sustentabilidade, é um conceito incontornável, e eu acho que é uma tendência que potencialmente vai caminhar. Como é que vamos resolver a outra dimensão é diferente, e por isso eu acho que, em termos de avaliação da sustentabilidade, já temos mecanismos, e acho que os mercados são, algumas vezes, até esquizofrénicos, no sentido de darem sinais muito positivos e, às vezes, sinais completamente positivos. Nós vemos a Câmara a dizer que querem sustentabilidade, mas depois demora anos e anos a aprovar os projetos e as medidas que fazem essa mudança. E, eventualmente, esta cadeia da aprovação, às vezes, até é completamente contraproducente face ao resto. Bem, para já não falar no nosso contexto, onde a justiça não torna este processo absolutamente claro em termos de sinais, mas eventualmente isso já saíamos desta vertente. Não sei se respondi, desculpa. Não. Ricardo. Deixa-me acrescentar uma coisa, que é, neste período de pandemia, nós tivemos a noção e a percepção da situação de emergência climática, o que fez com que o decisor político trabalhasse como não tinha trabalhado no resto do tempo, o que se traduzirá, por exemplo, na fixação de objetivos e na fixação de um enquadramento para muitas atividades funcionarem
que estarão a vigorar não tarde, acreditamos nós. O que eu lhe pergunto é, aquele déficit que falou pode ser de alguma forma colmatado por esta aceleração da ação do decisor político em função dos objetivos, por exemplo, na União Europeia para 2030, 2050? Eu acho que pode ajudar a combater, mas chamar isto de aceleração, eu acho que isto é um pleonasmo. Eu vou dar um exemplo. Na melhor das hipóteses, nós temos, por exemplo, na área residencial, nós temos aproximadamente 6 milhões de focos. E na melhor das hipóteses, nós estamos a intervir entre novos e reabilitados, na melhor das hipóteses, na ordem de 50 mil. Estamos a intervir a 1% do mercado. E por isso, eventualmente, para mudar o mercado, não é muito difícil percebermos a este ritmo que vamos demorar 100 anos. E por isso, aquilo que nós chamamos, eu acho que as acelerações do ponto de vista daqueles que estão à frente, acho que sim. Do ponto de vista de levar a rasto o mercado, eu acho que eventualmente, mesmo os fundos que vêm aí, eu acho que são timidozinhos, para não usar uma outra palavra, em relação a essa componente. Provavelmente, se por acaso a taxa de juros se mantiver baixa, acho que para os fundos isto poderá ser um dos mercados que poderá mudar. A grande questão é que se para os próximos anos essa tendência se mantém e os sinais não vão tanto nesse sentido. Se por acaso se mantiver essa tendência de taxas de juros baixas, os fundos de investimento, os fundos de pensões e outros vão ver no imobiliário uma capacidade de mudança, porque onde tem um período de retorno assegurado em 5, 10, 15, 20 anos, e aí eu acho que a mudança vai ser muito acelerada. Exatamente. Mas, eventualmente, eu acho que há bons sinais, mas esta aceleração, eu diria que era uma aceleraçãozinha. Ainda estamos na primeira, talvez. Não, correndo o risco de monopolizarmos aqui um bocadinho a conversa, deixe-me só acrescentar mais uma pergunta para descermos ao terreno. Temos falado mais de tendências, perguntar como é que, particularizando, como é que podemos tornar os edifícios mais sustentáveis. Deixe-me só ver se... Bem, eu desligo depois. Como é que podemos tornar os edifícios mais sustentáveis? Eu acho que podemos tornar orientando bem os novos edifícios, ou seja, na orientação, trabalhando bastante do ponto de vista, digamos, da componente dos edifícios em termos da energia, da forma como, e o conforto. Acho que esta relação energia-conforto é absolutamente essencial e é uma das primeiras componentes. Depois, eventualmente, reduzimos em termos de eficiência da água e depois tornando flexíveis e assegurando todo um conjunto de atividades em relação a essa dimensão. Eu acho que essas 4 dimensões são absolutamente incontornáveis e ajudam a fazer isso. E ainda, nos novos edifícios, nós começamos a responder particularmente à questão da energia, resolvemos parcialmente as questões do conforto, mas muitas vezes sem formas eficientes em termos de desempenho do envelope. Isso tem a ver com o projeto, com a construção e com os fornecedores dessa cadeia de valor. E acho que, do ponto de vista da flexibilidade, o que o Covid trouxe em termos de flexibilidade, da digitalização, etc., acho que é uma tendência que está a cada vez ser mais assumida desse ponto de vista. E por isso acho que aí o caminho, provavelmente, pode haver sinais de cirurgia que são simpáticos nesse ponto de vista. Muito obrigado, Manuel. Vou passar ao Vítor. São fornecedores de soluções tecnológicas e ouvimos falar aqui já de tendências, mas também de necessidades objetivas do mercado. Como pode a tecnologia ajudar à sustentabilidade? Como se pode, através da tecnologia, contribuir para aquilo de que o Manuel falava, de adequar os edifícios e de cumprir estas tendências de que já falámos aqui? Obrigado, Ricardo. Como primeiro, disculpas por o meu portugués. Como algunos de vocês sabem, eu estou aqui em Portugal há 3 meses, eu moro cá, mas estou a falar, a melhorar o meu portugués. Então, desculpa se eu faço alguma coisa ou digo alguma coisa que não está bem, mas vou tentar... Perfeitamente perceptível. Perfeito. Então, primeiro, obrigado por partilhar as ideias e os conceitos que foram partilhados. Eu acho que vamos por um bom caminho. E só para dar a miña visão de como podemos ayudar, no podemos mellorar aquello que no podemos medir. Entón, si no somos capaces de facer unha bona identificación de cuáles son los consumos energéticos, cuáles son as necesidades, no de la vivenda ou de la habitación, mas tamén de la persoa que está a vivir, a traballar en ese espacio,
é muito difícil de fazer melloras e de poder ter eficiência, sustentabilidade, etc. Então, o primeiro passo para nós é ter uma boa identificação, uma boa conexão de todos os elementos que há na habitação em algum sistema que nos permita gerir e poder fazer ações de melhora na habitação, no edifício, em onde seja, não é? Então, aquí que está a acontecer? Que por outro lado, temos uma situação que é a parte da energia. Até agora, o que tiñamos era unha oferta de enerxía ilimitada. Teníamos produção de combustibles fósiles, tamén las hidroeléctricas, a parte tamén de renováveis. Mas agora, con apresado que vamos a ter de reducir a produção de combustibles fósiles, la oferta ya no va a ser ilimitada. Entón, a demanda va a ter que adaptarse a la oferta. Aquí há un novo conceito que é o conceito de prosumer, que vamos a ter non só que recibir a oferta, mas tamén gerir cando temos que facer un tipo de xestão na habitação ou outro tipo de xestão. Entón, todo isto é imposible se non podemos ter unha identificación, un análisis de los dados. A nosa proposta, o que estamos a traballar, que é vamos a facer agora os edificios, as habitações, achando non só en hoxe, mas tamén en os próximos años con todo o que va a acontecer. A idea cual é ter produtos conectados, esos produtos conectados, terlos en un sistema que nos permita gerir esa información e, acima de todo isto, ter sistemas analíticos que nos podan permitir prever, ¿no? Facer unha previsão de o que va a acontecer para poder ter en as nosas hogares, nas nosas habitações, sistemas que nos permitan facer unha mellor xestão de la oferta. Entón, há moito camino por facer. Eu acho que hoxe há moita máis tecnoloxía nos nosos carros que nas nosas habitações e isto temos que trocar, temos que mudar. Mas acho que o camino é bom, e non é só un tema de goberno, non é un tema individual de cada unha das persoas, é un tema de responsabilidade individual. No vosso caso, notaram, ou melhor, de outra forma, foram obrigados a acelerar o desenvolvimento de soluções olhando para o que tem acontecido no mercado, quando há maior percepção de uma situação de emergência climática, isso obriga-vos a antecipar as necessidades, a acelerarem o desenvolvimento de soluções? Sí, nós como líder en automasao, en sustentabilidade, nós somos a empresa máis sustentável do mundo por o ranking que foi feito há uns meses. Entón, temos que prever o que va a acontecer para poder ayudar as empresas a ter unha mellor huella, ¿no? Unha mellor footprint en termos de sustentabilidade. E temos que facer o que estabas a dizer, Ricardo. Temos que adaptar a nosas propostas conforme vamos viendo o que está a acontecer. E o que está a acontecer é que o mundo va a ser máis digital, o mundo va a ser máis eléctrico, máis descentralizado e máis descarbonizado. Entón, con estas macro tendencias, o que estamos a facer é unha moito boa inversión. Nos investimos o 5% da nosa facturación é investida en desarrollo e desenvolvimento de novos produtos, de novas soluções, de novos softwares, e o que estamos a facer é justamente isto que estás a dizer, anticiparnos ao que está a acontecer para ter... Nos estamos a traballar, por exemplo, só para poner un exemplo, estamos a traballar con Machine Learning, estamos a traballar con realidade aumentada nas instalações para ter, por exemplo, en o caso del traballo remoto, non só é el teletraballo, mas tamén el traballo remoto en nas instalações. Entón, já estamos a traballar con realidade aumentada para poder ter unha mellor xestão con los operarios, a manutención, etc. Mas é un desafío, mas eu acho que temos que facerlo porque senón non vamos a cumplir los desafíos que están marcados, ¿no? de descarbonización, etc. Deixe-me perguntar-lhe agora ao contrário. Isso é do ponto de vista da empresa. Do ponto de vista do mercado, vocês sentem essa preocupação? Tiveram mais promotores a perguntar-lhes, olha, nós queremos fazer, que soluções é que vocês têm? Como é que
como é que me podem ajudar a construir de forma mais sustentável, a responder ao que o mercado quer. Tiveram mais procura por causa da pandemia? Esta pregunta, Ricardo, es muy boa. Es muy boa, porque eu acho que todo o mundo quere ser máis sustentável. O que está a acontecer es que se eu falo, por exemplo, de transformación digital, probablemente cada unha das persoas que estamos aquí e que nos están a ver va a ter a súa propia descrição do que é. Entón, é moito difícil a veces de saber o que os usuarios finais, o que neste caso os colegas que están nesta conferencia queren en isto. Mas todas as persoas queren ser máis sustentáveis, todas as persoas queren poupar en cuanto a la construción e todas as persoas queren ter un hogar, unha habitación donde sexa máis confortável, máis sustentável, etc. Entón, sí que estamos a percibir esto. Para mí lo importante es que as persoas, que as empresas sepan que para nós la transformación digital ou a sustentabilidade pasa por convertir o entorno empresarial en dados que luego puedan ser susceptibles de ser analizados para poder tomar mejores decisiones en cuanto a productividad, en cuanto a cuenta de resultados y en cuanto a sostenibilidad. Más estamos a ver esto, no solo en términos de mercado, mas también en términos sociales. Las entidades financieras están a mejorar los juros y a dar más acceso a la financiación solo porque tienes una visión mucho más sustentable y probablemente esto va a acontecer cada vez más. Las grandes empresas lo que están a hacer es, a la cadena de valor, están a pedir que sean más sensibles con la sustentabilidad. Entonces, esto ya está, esto no es una cosa de aquí a 3 años, esto está a acontecer hoy, ¿no? Obrigado, Vítor. Gilberto, voltando a si, e nós estamos aqui a falar de tecnologia, de introdução da tecnologia no mercado e da importância que as soluções tecnológicas passaram a ter, e eu pergunto, este processo de digitalização a que todos fomos obrigados, que efeitos é que teve na sua atividade? A digitalização, propriamente dita, teve impacto na gestão doméstica, na gestão das famílias, na gestão da empresa, sem dúvida. No desenvolvimento imobiliário, também. Agora, eu só ia falar uma coisa que você tocou antes. Fala muito da emergência. Eu acho que nós não temos, a sociedade não tem a mais pequena ideia do que é a emergência climática. Os decisores políticos pensam que jogar dinheiro, essas quantidades brutais de dinheiro, vai fazer diferença. Não acredito. A mudança é muito maior, a necessidade de mudança é muito maior daquilo que nós nos apercebemos. 90% das pessoas com quem eu falo não percebes que é o que quer dizer 1,5%, não é? Sim, 1,5 grau, sim. O que daqui a 2030, daqui a 8 anos, é um piscar de olho para a indústria da construção. Enfim, se você olha para prazo médio de fazer um edifício de qualquer tamanho, são 5 anos, entre comprar o terreno com capacidade construtiva e entregá-lo, ainda mais com a nossa burocracia. A incorporação da sustentabilidade não é barata, não é? O greenwashing é o mais comum, mas a sério, com a arquitetura contemporânea hoje em dia, com muito vidro, muita luz, muito aquilo que os consumidores procuram, é caro. E com o aumento geral dos preços que nós estamos a verificar, ainda mais da construção, quer dizer. E as componentes, por exemplo, os painéis solares, muito bem, muito bonito, 70% da produção está em mão, é chinesa hoje em dia. E, portanto, vai haver um aumento extra de todos os elementos que tem a ver. E nós falamos mais de energia do que de sustentabilidade, mas a sustentabilidade é muito abrangente, por exemplo, a nível da água, da diversidade de fontes de energia. Então, assim, por exemplo, nós não temos em Portugal, até muito recentemente, disrupções energéticas. Ou seja, tivemos nos últimos 3 anos 2 furacões que tiveram impacto
de disrupção do fornecimento de eletricidade a uma parte do, enfim, centro de Portugal. Sim. E falar das inundações, tudo isso. É que o impacto da emergência climática é muito localizado. Se a minha casa foi varrida por uma tempestade, ou por um furacão, ou por as águas, o clima tem um comportamento. O ser urbano desconsidera completamente o tempo, sem falar do clima. Eu acordo de manhã, não é o meu caso, mas eu acordo de manhã, olho pela janela, está a chover, ponho um guarda-chuva e uma gabardina. A minha ligação ao clima é muito pequena, e ao tempo é um pouquinho melhor. Então, não se tem noção. Criar uma oferta residencial que prevê, por exemplo, há uma interrupção de energia, mas a minha casa continua a funcionar porque tem painéis solares e porque tenho bateria acumuladora, consigo abrir o portão da garagem, consigo aquecer o leite das crianças e consigo fazer o básico. Por exemplo, se você tem uma tempestade que corta a energia durante um dia, 2 dias, as pessoas ficam... Mas se tiver gás, que agora, como sendo fóssil, é altamente penalizado, mas a estrutura capilar do gás a nível mundial é fundamental, não é? É uma infraestrutura que não se pode simplesmente desperdiçar. E é um elemento da resiliência, porque olhamos para quem usa a palavra resiliência e 90% das vezes que ouço essa palavra ser usada quer dizer resistência. Mas a resiliência não é só a resistência, é a capacidade de adaptação às alterações climáticas. Portanto, nós estamos a olhar para uma casa cujo comprador vai ficar com ela pelo menos 30 anos. Não é? É essa a perspectiva de quem compra uma casa, 20, 30 anos, quer dizer, que é o período também da hipoteca. Sim, exato. Mas que depois, aos fins de 30 anos, com alguma reforma, quer revendê-la. E por mais daquilo que comprou. Portanto, olhamos para o ciclo de um bem que nós temos que vender a um particular com 50, 100 anos de vida. Pensar adiante e incorporar tecnologias ou necessidades de resistência e adaptação daquilo que pode ser daqui a 10 anos, não é? Uma onda de calor, uma falta de água. As casas que nós temos, por exemplo, tem todas depósitos de água. Não é? Tem circuito duplo de tratamento de água cinzentas, com a capacidade de instalar uma hectare doméstica e reciclar essa água. É um investimento elevado. Não é? E a pessoa tem que estar convencida que, olha, para aquele dia que for cortada a água, ou que não tem, há uma seca, ou faltou, quero esse equipamento e vou pagar umas dezenas largas de milhares de euros para ter, e isso a nível mundial. Eu acho que o grau de educação global tem que aumentar muito. O consumidor tem que saber o que vai acontecer, o que está acontecendo, e que as suas tomar decisões consciência disso. Quer dizer, o que nos espera é sério, não é? E não estamos aí. Obrigado, Gilberto. Nuno, na mesma linha do que o Gilberto estava a dizer, e também daquilo que o Vítor disse, eu pergunto-lhe se estas tendências já representam dinheiro. O Gilberto está a dizer que nós temos constrangimentos relacionados com o prémio que se tem que pagar pela incorporação da sustentabilidade. Juntando isso, ou alinhando isso com aquilo que o Vítor disse, de que as instituições financeiras estão mais sensíveis ou mais obrigadas a olhar para a sustentabilidade como um vetor para a aprovação de crédito, por exemplo, se estas duas vertentes acabam por conduzir muito a tendência. Quando os promotores ou quando os construtores desenvolvem projetos,
se já começam a olhar para uma forma e para outra, tendo por base o racional económico. Pronto. O Gilberto falava aqui um bocadinho desta iliteracia do consumidor, deste desconhecimento, mas que o professor Manuel Pinho também tocou neste assunto quando falou do tridente reguladores, entidades certificadoras. Exatamente. E aqui, não é só do consumidor, é dos diversos agentes. É que o consumidor, eu acho que o consumidor tem que ser, ou seja, que primeiro tem que haver diretrizes claras, ou tem que haver também aqui um bocado uma formação dos governos, não é? Portanto, ou que nós vimos agora esta a conferência do clima que ocorreu, quer dizer, tem que vir sinais claros daí. Nós hoje, e as próprias entidades muitas vezes não se entendem. Por exemplo, posso dar um caso, nós estamos a reabilitar um edifício no Centro Histórico de Lisboa, em que queremos pôr painéis solares, e a DGPC diz claramente que não há painéis solares aí, não pode haver. Portanto, quer dizer, ou queremos sustentabilidade, ou queremos ter eficiência energética, e por um lado queremos, mas depois por outro lado temos travões e penso que era isso um bocadinho isto que o professor Manuel Pinheiro estava a falar. E, portanto, fica difícil, obviamente, quer dizer, ou queremos uma coisa ou não queremos, e depois muitas vezes temos as dificuldades de implementar essas soluções. Uma coisa que o Vítor disse e que eu também costumo falar muito é nós temos muito mais tecnologia nos nossos carros do que nas nossas casas. O que também é muito interessante é nós sabermos exatamente qual é que é a jante, o estofo, o rádio, o motor, os cavalos do carro. Quer dizer, nós sabemos tudo sobre o nosso carro, desde o primeiro parafuso até agora. Na nossa casa, que janelas é que tem? Tem vidro duplo. Desculpa, vidro duplo pronto, para quem é da área sabe que isso quer dizer, é um mundo de coisas, não é? Qual é que é o tipo de isolamento que tem na casa? Não faz ideia. Qual é a exposição solar da casa? Bem, isso algumas pessoas já têm algum cuidado da exposição solar, já é uma coisa que vem. Ok, rendimento dos equipamentos que têm de aquecimento de águas. Não sabem, não é? Pronto, e isto. E, portanto, é muito mais fácil, efetivamente, vender um micro-ondas de uma marca conhecida do que vender depois este sistema. E, portanto, estamos... E depois, claro, e o Fernando, o Vasco Costa também tocou mais neste assunto, que era, ok, estamos a construir, mas há aqui um custo que tem que ser controlado, as pessoas, não é? As pessoas querem comprar, e se lhes perguntar, querem uma casa sustentável? Não tenho dúvidas nenhumas, toda a gente diz, sim, quer uma casa sustentável. Está disposto a pagar mais 15% ou 20% por isso? Se calhar não estão, não é? Não estão até ao dia que lhes faltar água, até ao dia que lhes faltar energia, até ao dia, obviamente. Pronto. E, portanto, acho que há um caminho aqui a fazermos. Nós notamos, e falando aqui um bocadinho de experiência, que estes nómadas digitais, que também que o Gilberto falou com uma expressão engraçada, e que caracterizam, geralmente são casais de diferentes culturas, nós notamos muito isto, e pessoas que são mesmo nómadas digitais, que vivem em várias partes do mundo e que, portanto, trazem um bocadinho estas ideias para nós. São os primeiros a nos puxar e a pedir-nos para termos atenção, se temos painéis fotovoltaicos, se temos o reaproveitamento das águas pluviais, todas estas coisas que realmente tornam uma casa sustentável e que energeticamente também com uma boa classificação energética. Mas isto não vamos... tem um custo, não é? Pronto, e depois há uns que o assumem e investem, e há outros que na primeira fase do projeto, começamos logo na primeira estimativa orçamental, depois começam a abandonar essas ideias. Pronto, estamos neste ponto. Obrigado. Fernando, passo-lhe a bola. Neste quadro, medidas como a certificação da oferta não fariam sentido quando nós temos problemas de conhecimento e de percepção de valor em toda a fileira. Como é que se consegue perceber o que é o quê com tudo a andar tão rápido e com tanto desconhecimento que já foi aqui referido pelos intervenientes? Pois não sei responder o como. De facto, há uma parte grande de responsabilidade nossa, não é? E não é legislável. Não é? E isso, na construção da nossa marca, na construção dos nossos produtos,
que possam oferecer garantias aos nossos clientes que foi melhor pensado todo o processo, não é? E todo o processo é o mais sustentável possível. Porque todos nós também, enfim, é algo que nos está, é algo de novo, embora mais ou menos novo, porque o Gilberto já está a fazer esse processo de Imbelas há bastante tempo, mas de facto as exigências são cada vez maiores, o nosso conhecimento é cada vez maior, todos os dias descobrimos novos, e também as novas soluções que há para responder a estes problemas. Portanto, tudo isto está a acontecer muito rápido e é da forma como é que nós nos preparamos para responder. E é isso, de facto, tem que ser feito de uma forma coordenada, concertada, para que realmente as soluções sejam eficazes e cada vez mais sustentáveis. Sendo um mercado que leva tempo a reagir à mudança, pela sua natureza, não é? Como é que se pode acelerar? Está mais do lado da burocracia, como o Manuel referia, nos prazos longos de aprovação que acabam por tornar ineficiente todos os processos, ou está mais do lado da pressão do mercado, exigir mudanças mais rápidas em vez de uma evolução gradual? Mais rápidas não é possível, o prazo de construção é sempre largo, não é? Sim. Se o licenciamento também é largo, é cada vez mais largo. Portanto, de facto, tirando a parte dos licenciamentos, se pudermos encurtar pelo menos essa parte, era bastante importante. Claro que a pré-fabricação também poderá ser algo que pode ser muito mais sustentável, também sejamos claros, não é? Portanto, e com tempos muito mais curtos de construção também. Portanto, é um dos pontos que podemos industrializar, fazer off-site de forma mais sustentável também, mais ecológica, e que possa também ser muito mais rápido. Mas lá está, os custos de construção da pré-fabricação em Portugal, pelo menos, são bastante mais altos do que construção in situ, e por isso é uma das grandes dificuldades também. Nos trabalhos que temos feito, uma das críticas que se faz ao setor, ou constatação de facto, é que a industrialização no setor da construção em Portugal é baixa. A que é que isso se deve? Como é que isso se pode resolver? É uma questão de preço? Nós nos nossos projetos temos tentado fazer algumas soluções para a fabricação, mas de facto nós, como também queremos destinar-nos a um público mais de gama média, é muito difícil termos soluções para a fabricação mais baratas ou pelo menos competitivas, que às vezes não é só mais barato, também ser mais eficiente, mais rápido, perante a solução tradicional. O que nos tem, enfim, não distinguimos, mas a indústria também é escassa, possa responder a estas soluções, mas é o futuro sem dúvida. Não é? Estamos a caminhar para lá, mais tarde ou mais cedo irá ser mais industrializado. Fernando, muito obrigado. Obrigado. Manuel, tendo em conta o que dissemos, daquilo tudo já falámos, duas questões. Uma sobre a educação dos agentes e a necessidade de se encontrar forma de tornar perceptível o valor da sustentabilidade. O Gilberto falou, creio que foi o Gilberto que falou, que referiu que o greenwashing acaba por ser uma constante no mercado quando não há balizas óbvias ou regulação que permita identificar os produtos de outra forma. E eu perguntava, por um lado, se é necessário um esforço de educação e se é necessário um maior enquadramento, através, por exemplo, da certificação, para termos um mercado mais consistente em termos de sustentabilidade. Eu acho que é uma pergunta crítica, e eu diria mais que educação nós vamos ter que, por um lado, sensibilização, que é as pessoas valorizarem esse aspecto, e por outro lado é formação. Mas eu acho que já temos a solução, eventualmente, no mercado, basicamente. Ou seja, o que é que tem vindo a acontecer quando os mercados querem evoluir para outras componentes? Ou usando, por um lado, a legislação é um fator de deriva, mas normalmente é o fator de deriva mínimo. Sim. E por isso há depois a normalização e todo um conjunto de mecanismos voluntários. E o que é que tem vindo a aparecer?
Atendendo a que a sustentabilidade pode ter diferentes interpretações, apareceram sistemas voluntários, nomeadamente. E esses sistemas voluntários tornam perceptível o que é a sustentabilidade e evitam aquilo que é o greenwash. O que é que nós fizemos, ou seja, o que é que eu faço desde 2000? Eu sentia na necessidade de dar formação nas disciplinas que dava aos engenheiros civis, aos arquitetos, aos gestores de energia e eventualmente até a parte imobiliária, e então fui desenvolvido um sistema, tal como existe internacionalmente, que se chama o Lidera, em que basicamente diz, olha, nós hoje para termos sustentabilidade temos que ter uma boa integração local. E às vezes temos que pagar essa integração local. Há bocadinho que falámos em relação a essa componente. Eu não acho razoável que na Baixa de Lisboa se ponha painéis fotovoltaicos nos edifícios por causa de questões identitárias. Por isso não podemos implementar todas as medidas. Por outro lado, temos de ter eficientes na área dos recursos, energia, água, materiais e até a produção alimentar e gerir as cargas, os efluentes. A seguir, temos que incorporar o serviço e uma dimensão que o Dr. Gilberto Jordan falou e bem, que é, temos que preparar os edifícios para temperaturas mais extremas, para fenómenos e outros a nível da resiliência, até porque no futuro vai haver questões, e hoje já se põem, as próprias seguradoras, há áreas, nomeadamente em zonas ribeirinhas, onde começam a questionar ou a aumentar muito o preço do seguro face ao nível de riscos que temos, porque as alterações climáticas e alguns efeitos extremos são totalmente disruptivos. Não estamos a falar, do ponto de vista, estamos a falar logo de vários zeros e às vezes de milhões e de milhares de milhões quando falamos em relação a isso. E finalmente, assegurar a dinâmica económica e o sustentável. Por isso, a pergunta, precisamos de educar mais os agentes? Eu acho que todos nós, num contexto que vai ser de transição e disruptivo, temos que ter um processo de aprendizagem. E por isso, sensibilização e, sobretudo, formação. E estes sistemas o que é que dizem? Dizem que as medidas que se podem fazer e as medidas que eventualmente ajudam mais na sustentabilidade. Agora, o que eu gostaria também de transmitir é que pode haver sustentabilidade para a habitação a custos controlados, por exemplo, em que se calhar a questão da orientação, a questão eventualmente do isolamento é mais relevante, e pode haver sustentabilidade em edifícios comerciais mais elevados, onde eventualmente os custos são mais significativos. Para termos uma ideia, uma classe do Lidera às vezes não significa acréscimo de custos, que é uma classe A que é 50% superior à prática. Uma classe que é 75% superior à prática já está a significar, pode ir até aos 10% de acréscimos, estou a falar de custos de construção, sem todos os processos. E uma classe A++, que aquelas que existem, nomeadamente do ponto de vista em Belas Clube de Campo, por exemplo, em Lisbon Green Valley, já é muito superior a 10%, depende do que é que se puser em relação a essa componente. Quando estamos a falar de um edifício que é quase zero de energia e que fecha o ciclo da água, será o mesmo produto? Não é claramente. E temos aqui duas dimensões que são importantes, que eu julgo que estavam implícitas na sua pergunta. É um desafio em que o promotor tem os custos, mas quem vai ter os benefícios é quem os vai usar. E por isso tem que haver um mecanismo, ou através desses sistemas de certificação ou outros, ao dizer o nível, que permita que os custos, que nomeadamente estes custos de investimento, sejam perceptíveis e reais para não haver um greenwashing pelo utilizador. Um dos parâmetros que nós temos é os custos no ciclo de vida, que mostra tentar, se nós substituirmos para um vidro melhor, eventualmente isso reflete-se nessa dimensão. E eu acho que isso é absolutamente importante. Por outro lado, há uma dimensão, e isto será a cenoura, mas há também o pau, que é, de alguma maneira, numa componente é assim. Quando hoje aparece a certificação energética, edifícios quase zero de energia, o que é que vai acontecer aos outros edifícios no mercado que não são neste nível? Não tem claramente essa componente. Quando as pessoas percebem que há empreendimentos que já estão preparados em caso de Covid e de outras componentes, eles nos dão resposta e os outros não. O que vai acontecer é que, se o mercado fosse dinâmico, eu não estou a dizer que seja, mas se fosse, esta segunda opção ficaria obsoleta. Sim. O problema é, e falou-se bem, é que nós não temos às vezes oferta suficiente, não há alternativa suficiente e o procedimento em relação a essa componente. Mas eu acho que há bons sinais, por exemplo, o preço da energia, nomeadamente por um lado, e a energia fotovoltaica começa a ser positiva, a escala pode não ser o edifício, pode ser o bairro, e há uma gestão de comunidades de energia que eu acho que pode ser relevante. Agora, eu acho que há aqui um contexto que nos vai ajudar a fazer essa mudança, a bem ou a mal. Eu gostaria que fosse a bem. A pressão sobre os recursos e os preços que nós temos, ou da energia, ou que os governos optam por ir taxar sobre o preço da energia, lei-se o combustível, e está aqui a passar uma legenda claramente em relação à estratégia nacional, as alterações climáticas com os efeitos que estão na agenda. Por outro lado, a informação da digitalização ajuda-nos, por exemplo, as casas em Belas estão hoje em dia todas, pode-se ligar à distância, até levou quando estávamos a experimentar com o diretor técnico, que é o engenheiro Tiago, estávamos a experimentar as casas, e se alguém estivesse dentro da casa, julgava que a casa estava embruxada, porque estava a ligar equipamentos de um lado e do outro, e essa informação hoje em dia é possível.
e pode nos levar à ação. Quais são os maus sinais? É que a indústria da construção não apanhou a parte da automação, a parte da normalização dos anos 60 da indústria 3.0. Os custos da nossa construção são elevadíssimos comparados com outros países e com outros setores, e a produtividade é baixa. E por isso a digitalização, alguma normalização e uma estratégia dessa componente é incontornável para o futuro em relação a esta dimensão. E por isso, educação sim, formação sim, e sobretudo sinais ao mercado e instrumentos que permitam essa valorização, acho que podem ajudar-nos a fazer essa transição, evitando o greenwashing. E uma coisa que é importante, nós neste momento, se calhar quando estamos a falar de sustentabilidade, os que estamos aqui, somos um nicho. E o que nós precisamos é passar desse nicho para o mainstream completo, basicamente. Temos contexto e oportunidade, porque o enquadramento é o que é. Referiu o PRR, deixe-me acrescentar o novo quadro de fundos estruturais até 2030, o pacote financeiro de apoio da União Europeia pode ser a ferramenta para que evolua um pouco esta situação. Pode, mas nós estamos com expectativas altas. Aliás, na Grécia, quando o mensageiro trazia más notícias, normalmente tratavam-lhe da saúde, e por isso eu espero, e ainda bem que isto não é presencial, porque evitei isso. Ou seja, o que é que acontece? Eu acho que estes fundos podem ser muito importantes e podem nos ajudar, mas estão muito longe de nós pensarmos que são estes fundos que nós vamos mudar o mainstream e fazer a mudança toda. Os fundos que estão disponíveis nos diferentes níveis são muito reduzidos face àquilo que é preciso. Onde é que eu acho que eles podem ajudar? Eles podem ajudar os newcomers e nos modelos novos a tornar evidente que estes modelos são possíveis e ajudar a ganhar escala, para que a escala depois permitam esta questão, por exemplo, da industrialização e, nomeadamente, por exemplo, da normalização e até da impressão 3D, da pré-construção, etc. Acho que podem ajudar a fazer essa componente, acho que podem ajudar a dar exemplos, mas não podem generalizar a mudar o mercado. E talvez nem devam, porque eu acho que isto será o mercado a fazê-lo, por isso. Ou seja, eu acho que podem. O problema é que, na forma como eles ainda estão a ser desenhados, ou seja, o que nós estamos a fazer é derramar dinheiro, a dizer assim, olha, comprem janelas novas, ponham fotovoltaico, mas avulsamente. E isso não vai, vamos conseguir garantir que gastamos o dinheiro, mas no final, reparem, que se calhar só estamos a intervir em 5 ou 2% do mercado, 6% no limite, não estamos a fazer a mudança. E por isso eu acho que eles deviam ter vocacionados para nos ajudar a fazer uma mudança que não fosse dolorosa, porque em todas as mudanças e transições há dolorosos. Há aqueles empresários e se calhar promotores e empresas que já perceberam que devem estar à frente e esses estão-se a posicionar, e esses tiveram as dores de parte toda, porque tiveram, durante estes anos todos, a bater, a criar medidas, algumas das quais que são mais caras, eventualmente, mas eu acho que agora eventualmente passaria para a outra dimensão e estes empresários eventualmente podem se posicionar mais à frente, porque esses, quando agora as pessoas começam a perceber, foram os primeiros que, se calhar, após a crise, começaram a sair do ponto de vista dessa componente, não é? Em relação a isso. E por isso eu acho que sim, acho que os fundos podem nos ajudar, mas acho que deveríamos fazê-los como, para mim, estes fundos deveriam ser entendidos como uma acupuntura, em mexer em alguns pontos estratégicos de mudança, e não deviam ser para derramar um bocadinho o petróleo sobre uma zona a arder, porque eventualmente esse petróleo vai ser todo queimado, mas no final vai acontecer o que nos aconteceu anteriormente. Melhorarmos em termos de infraestruturas, melhorarmos em termos de campos de futebol, em piscinas às vezes até mais que pessoas, mas no final... polidesportivos, mas no final nós não temos uma economia mais eficiente, e reparem, o grande desafio da Europa com o European Green Deal é dizer assim, nós não temos recursos, vamos fazer economia circular, porque é uma maneira de ganhar eficiência e de ganhar eficiência na economia. Nós não queremos ter uma economia completamente diferente e por isso vamos digitalizar e transformar, e por isso eu acho que no limite o nosso setor tem que ajudar a ganharmos ganhos de eficiência da economia, senão as próximas gerações têm uma dívida brutal e não têm uma dinâmica em termos de mercado fundamental. E choca-me a mim, por exemplo, os meus filhos hoje em dia, os dois, já estão a trabalhar na Holanda. Isso eu acho que é, ou seja, não sei se eles são as pessoas mais válidas, não quero discutir isso, mas estamos a deixar sair as pessoas mais válidas para essa mudança também. E eu acho que isso é absolutamente incontornável. Agora, claro que o nosso clima e com a nossa segurança, eles vão de voltar mais tarde ou mais cedo. Mas isso é uma outra questão. Não, muito obrigado. Vítor, nós falamos aqui de educação e falamos de formação. Há um papel que têm que ser as autoridades a desempenhar, mas há aqui um papel
que têm que ser os agentes de mercado a desempenhar. Há aqui um papel de evangelização, que são as próprias empresas. No vosso caso, que tipo de iniciativa têm para explicar ao mercado que a adoção de determinados produtos ou determinadas tecnologias acaba por ser uma vantagem para a sociedade, uma vantagem mesmo com o racional financeiro a prazo? Há uma coisa em termos de formação, que é que hoje há mais tecnologias de las que uma pessoa pode absorver ou uma empresa pode absorver. Então, é muito difícil poder fazer uma formação de todo o que acontece em termos de tecnologia. Aquí o que nós estamos a fazer, nós temos en Portugal una equipa de persoas que son expertas a nivel tecnológico y lo que hacen es interlocutar con los usuarios finais o con las empresas para saber cuál es a mellor solución tecnológica para esa empresa y poder aportar beneficios en términos de incremento das vendas o reducción dos custos. Aparte de esto, como no tenemos, como a equipa no puede ir por todo Portugal con las empresas, lo que tenemos es una red de parceiros que llamamos ICOEX, pero llamamos especialistas Wiser, que lo que hacen es eles están especializados en tecnologías para el sector residencial y para el sector de edificios, y dependiendo de no solo el tipo de edificio, más también el utilizador final, si es un high o si es un medium, propor a soluciones que pueden ser mejor para el usuario. Por ejemplo, una vivienda que puede estar en un barrio normal con unos precios que sean estándar, puede tener tecnología. Y no es, entended, no es caro si haces la provisao de hacerlo en la fase de construcción. En la fase de renovación tampoco es difícil, más es más complicado que en la fase inicial. Y luego lo que estamos a hacer también es hacer dentro de la construcción modular, lo que hacemos es ayudar a las empresas a intentar de incluir en el proceso productivo una parte de esa tecnología, porque nos creemos que esto al final va a ser un estándar. O sea, las personas van a querer tener esa tecnología en casa. Y lo que estamos a hacer sobre todo es formar mucho a los parceiros, formar muy bien a los parceiros. Nos tenemos también un centro de formación aquí en la Schneider Portugal para formar a los diferentes actores de la cadena de valor. Más para mí lo que es importante es siempre dar ese primer paso, porque si no damos un primer paso, las tecnologías van muy rápido. No vamos a poder tener una formación de todo. Entonces, lo que nosotros estamos a propor es, vamos a hacer pequeños pasos, porque si no hacemos pequeños pasos, esto es una opinión mía, lo que va a haber es, dentro del sector, dentro del propio sector, va a haber asimetrías. Va a haber empresas que fasan una boa performance porque se acollen o se agarran, ¿no?, a lo que va a haber, y va a haber otras empresas que lo que van a hacer es caer, porque lo que tenemos claro es que la tecnología y la sustentabilidad van a ser un estándar de aquí a unos años, ¿no? Y luego quería decir algún otro punto, más no lembro. Si me lembro ya lo... Vítor, deixa-me perguntar também o seguinte. Havendo todas estas mudanças tecnológicas e tendo em conta aquilo que o Nuno referia, que o desconhecimento, por um lado, mas por outro lado, a quantidade de opções que existem, vocês, enquanto fornecedores, procuram ter um endosso, procuram que haja parceiros a dizer, não, esta tecnologia é viável, esta tecnologia é certa. Isso ajuda-os a chegar ao mercado com maior confiança? Justo la cuestión que estaba a lembrar, Ricardo, es el tema de las plataformas abiertas. ¿Qué quiero decir con esto? Una empresa o un utilizador final o una persona no puede estar condicionada a que un software funcione o no funcione. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que tenemos que trabajar y lo que estamos a decir a los parceiros y a las empresas es que la mejor solución para poder no solo tener una solución hoy, más que pueda ser adaptable el día de mañana,
és ter una solució que seja en una plataforma aberta. Són protocolos de comunicació que no són so exclusivos de una sola empresa, más estamos con estándares que permiten estar con el software de una empresa, más poder conectar softwares o productos de otros fabricantes, porque hay muchos fabricantes que están a hacer pequeños investimentos en software. Sí. Más aquí también hay temas de ciberseguridad, que es muy importante. Entonces, o que estamos a dizer ao mercado es que é bom traballar con plataformas abiertas y con empresas que tengan ese conocimiento, no solo en términos de cómo funciona el software, mas en términos también de ciberseguridad, que va a ser también uno de los nuevos desafíos después de lo que está a acontecer ahora. Já é um desafio, e quando o Gilberto estava a dizer, quando o Manuel também estava a dizer na interligação entre os dispositivos à disposição numa casa, hoje em dia a cibersegurança passou a ser uma questão mais premente quando nós olhamos para essa capacidade de adaptação. Nós estamos mesmo na reta final da nossa conferência. Tecnicamente já ultrapassámos um bocado o nosso tempo, mas não podemos terminar sem olhar para o futuro imediato. Portanto, eu perguntava ao Nuno, em primeiro lugar, que perspectivas é que tem, depois de tudo o que falámos, depois do que olhámos para trás, que perspectivas é que tem para este ano que aí vem? Para este ano que aí vem, acho que é uma visão para o que vem, acho que o ciclo da construção é longo, né, como se falou, portanto eu acho que o que aqui vem para o ano, eu diria que é um bocadinho mais do mesmo. Sendo sincero, agora, acho que sim, acho que está a haver uma sensibilização maior dos consumidores, dos atores do setor. E, portanto, acho que estamos a dar eu acho que é os primeiros passos, são passos importantes, mas ainda de uma forma muito embrionária. Eu falo por mim muito mais ligado à parte da construção no terreno, portanto, na implementação das soluções. Com certeza que acho que pessoas ligadas às universidades, ao desenvolvimento, que empresas que apostem na inovação, com certeza terão outra visão. Nós no terreno sentimos que ainda estamos aqui, ainda sentimos algumas resistências, é verdade, mas pronto, começa a haver uma maior sensibilização, começamos a ter muitos inputs de quem vem de fora, isso também acho que é importante, que também nos puxa para sermos melhores e para começarmos a procurar novas soluções, e espero, não diria num curto espaço de tempo, mas neste ciclo de construção de 5 anos, começarmos a ver alterações efetivas. Referimos aqui o PRR, a habitação será um dos pilares, pelo menos do ponto de vista do decisor político do programa. Como é que encara isso em termos de pressão para um mercado que já está com algumas contingências, por exemplo, em relação à mão de obra? É um otimismo moderado, também um bocadinho. É verdade, nós acho que qualquer investimento, qualquer ajuda que venha para apostar no residencial e no residencial a custos controlados, que efetivamente hoje nós vemos os preços muito altos, matérias-primas cada vez mais caras, uma escassez de mão de obra, e na estrutura toda deste setor, ou seja, é que faltam-nos desde pedreiros a serventes, a carpinteiros, mas depois também nos faltam engenheiros, há aqui uma falta grande de formação, e nós vemos hoje nas universidades os cursos de engenharia civil, que é mais próximo a ficarem vazios, né, ou próximos disso, em muitas das universidades de referência, e portanto acho que vamos sofrer com isso. Acho que este investimento no parque habitacional, e acho que também aqui o governo também podia dar aqui outros sinais mais positivos, mas com otimismo, mas moderado. Muito obrigado. Fernando, a mesma pergunta. Quais são as expectativas para este ano que aí vem?
Olha, eu estou aqui a entrar no aeroporto, aqui mesmo, mas as expectativas, não sei se me ouvem bem, as expectativas são relativamente à sustentabilidade, ainda são mornas, porque de facto, como nos disse há pouco, para mim a maior sustentabilidade é realmente o sistema e o mercado poder funcionar melhor. E esse não vejo grandes atuações, pelo contrário, até em termos de construção, este impacto do PRR na construção pode criar aqui grandes desequilíbrios e sempre que isso aconteça, espero que não tão grave como penso, mas de facto, em relação à sustentabilidade para mim, nesse ponto de ter a habitação mais disponível, não vejo grande futuro. Otimismo moderado, então. Bastante moderado. Obrigado, Fernando. Gilberto, a mesma pergunta, como é que está a olhar para o próximo ano, com que perspectivas, com que cenários é que vocês estão a trabalhar? Nós não olhamos para o ano, olhamos para 5, 10, 20 anos, gerações, é assim que atuamos, e para essa visão futura, o Lidera e o professor Manuel Pinheiro têm sido uma enorme ajuda. O país, aliás, seria um outro país se tivesse adotado aquilo que o Lidera faz, que é analisar e propor. A grande vantagem do setor ter um professor Manuel Pinheiro é que ele parte da realidade para a teoria e depois organiza todo esse manancial de informação e procedimentos para aplicação prática. Eu, se pudesse decidir em relação ao PRR nessa questão, gastava muito mais em formação, em sensibilização, em educação, do que construção. Quer dizer, é muito mais importante elevar o conhecimento e difundir a tal emergência climática que é real, que vai afetar-nos ainda, os nossos filhos, então, os nossos netos, de maneira profunda, e é preciso estar preparado para ela, porque ela vem aí. Isso é que as pessoas não... Acho que a sociedade não... Ela vem, está aqui já, enfim, e se não nos tocou diretamente, um dia desse vai fazê-lo, alguém que conhecemos, não é? E, portanto, temos que ser resilientes, ou seja, resistentes e capazes de viver com as alterações que estão a acontecer. Muito obrigado. Manuel, não lhe pergunto para o próximo ano, quando falámos na perspectiva de resolver problemas a 100 anos. Mas não, pode ser para o próximo ano também. Quais são as expectativas que tem? Eu diria que estou animado e esperançoso. Vou tentar explicar. Estou animado porque eu, quando olho, por exemplo, para o técnico e vejo as médias e o tipo de alunos que entraram este ano e o número de alunos que já escolheram engenharia civil, arquitetura ou mesmo engenharia do ambiente, eu acho que já se está a inverter completamente a tendência. Primeiro ponto. E por isso, esses podem ser fatores da mudança. Por outro lado, eu acho que o próximo ano vai ter uma consciencialização em relação à resiliência um bocadinho diferente. Há muitas pessoas que até agora ainda julgavam que o Covid era uma coisa que ia acontecer, mas que não ia para ficar. Este prolongar, provavelmente, este pico que vamos ter durante o próximo ano até, eu espero que seja só até à primavera, provavelmente vai perceber as pessoas que a questão do conforto, a questão da segurança, o lugar onde se vive, o trabalhar perto do local que se vive e, eventualmente, e até se calhar não só as zonas urbanas, mas outras componentes, vão passar a ser uma realidade. E isso vai nos alavancar outros riscos e outras componentes. Por outro lado, nós já temos sinais de escassez em relação à energia, em relação a essa componente. Eu acho que quando temos escassez e quando o preço aumenta, temos duas componentes, ou olhar inteligentemente para isso e, eventualmente, caminhar para a eficiência. Por isso eu acho que tem que se dar um salto muito rapidamente face a essa escassez, face à quebra das cadeias logísticas e o problema dos materiais da construção e todas as componentes para a pré-fabricação e para a digitalização. Isso vai ser alavancado. A PTPC e outras plataformas de construção sustentável, o cluster, já dá sinais nesse sentido. Por outro lado, a esperança é que o plano venha a ser cirúrgico em termos de investimento, porque este dinheiro que nós precisamos, não só o privado, mas o público, tem que ser muito bem aplicado.
Reparem que a Irlanda ganhou uma dinâmica económica ao apostar na educação e formação e hoje é muito mais atrasada em relação a essa componente. Esperançoso porquê? Nos anos 80 eu acompanhei o David Marks, que era o presidente do MIT, e era o presidente do Departamento de Engenharia Civil. E ele depois, quando regressou de Portugal, foi para os Estados Unidos e mandou-me, na altura não era por e-mail, é por outro meio, mandou-me uma fotografia de um cartaz, de uns sketches que ele pôs lá, a pôr uma de redoma e uma pessoa lá dentro com uma bandeira portuguesa, a dizer quebrar em caso de emergência. Eu acho que nós estamos em emergência. E os portugueses, e eventualmente os latinos, são muito bons nessa situação. Por outro lado, tenho bastantes sinais, sobretudo dos municípios, a adotarem nos planos que eu acho que vão fazer a mudança o lidera como uma base desde a ideia e dessa componente. E por isso eu estou animado e esperançoso. Muito obrigado. Vítor, mesmo para terminar, quais são as perspectivas para este ano que aí vem? Eu acho que en termos económicos eu partillo e concordo con o que os meus colegas dicen. Para mí os indicadores dicen que pode ser un bon ano, mas tamén temos que ollar e eu concordo con Gilberto que temos que ser resilientes porque non sabemos que va a acontecer e podemos tirar un ano atrás e podemos ver que todo o que estábamos habituados a facer tuvimos que parar e facer de outra maneira. Mas en termos económicos, eu acho que pode ser un bon ano. E se se faz unha boa xestão da PRR, e como dice Manuel, con cirurgia, eu acho que pode ser ainda mellor. E en termos de tecnoloxía, en termos de conscienciação, de formação, etc., eu acho que tamén pode ser un bon ano non para consolidar, mas para prepararnos, para facer moita conscienciação de que podemos facer non só a las empresas, mas tamén a la sociedade. E eu acho que ten que ser unha cosa partilhada ou gerida por todos, non só por unos ou por outros. Mas positivo, eu acho que pode ser un año e unos años bons. Obrigado, Vítor. Terminamos com uma expectativa otimista para os tempos que aí vêm. Chegamos ao fim do nosso tempo. Resta-me agradecer a todos pela vossa participação. Muito obrigado. Obrigado a quem nos acompanhou nesta conferência, que vai continuar disponível aqui no site do Jornal Económico. Até uma próxima oportunidade.